Mães de vítimas do Estado lançaram na Assembleia uma coletânea de narrativas de 23 mulheres que perderam seus filhos para a violência policial e resolveram contar as histórias deles para além da tragédia e do luto. O livro Memorial dos Nossos Filhos Vivos, As Vítimas Invisíveis da Democracia, resgata essas memórias maternas. O material foi organizado por Débora Maria da Silva, ela que também perdeu um filho em 2006. Desde então, Débora criou e coordena o movimento independente Mães de Maio. Obrigada por ter vindo, Débora. Eu que agradeço. Débora, esse livro é o quarto lançado pelo movimento, não é isso? Isso. 2006 é um marco, o momento em que o movimento é criado, ele vem de um grande acontecimento. Eu queria que você, e que está naturalmente fortemente relacionado a essas tragédias, eu gostaria que você explicasse como que esse movimento começa, em que circunstâncias. Após a morte do meu filho e de mais de 600 jovens com idade de 15 a 29 anos no estado de São Paulo, um espaço muito curto, de 12 a 19 de maio. Né? Foi um espaço assim, de uma semana, onde mataram vários meninos. Foi uma retaliação do Estado em cima do crime organizado que estava atacando o braço armado do Estado. O PCC. Sim. Porque isso chegou fortemente pela imprensa, né, como uma guerra que estava sendo travada no estado de São Paulo. De um lado as forças policiais, de outro o PCC. Mas nós sabemos que houve uma série de mortes de inocentes. E aí que começa a sua história. Sim, o meu filho, ele trabalhou, né, ele era gari em Santos e ele prestava serviço para a Prefeitura de Santos, como limpeza urbana. E ele trabalhou no dia do assassinato dele, com 15 pontos na boca, de atestado médico. Ele tinha arrancado um dente do siso, passou o dia das mães comigo. E no dia seguinte ele foi trabalhar e na volta ele foi para em casa buscar uma amoxicilina e no meio do caminho acabou a gasolina da moto. E quando ele estava no posto de gasolina, os policiais, duas viaturas, uma Blaze e uma da Força Tática e um Gol. E eles abordaram ele, mas não abordaram perguntando de documento, mas sim de armamento. E perguntou o que meu filho estava fazendo na rua, porque houve um toque de recolher, e o toque de recolher não foi do crime organizado, mas sim do crime mais de que organizado, porque para nós é o Estado, que matou eles e nada, não foram punidos. Então foi uma coisa assim... Nunca foi punido? No caso, a morte do seu filho nunca foi punida? Não foram punidos porque segundo o Ministério Público alegou que não tinha como fazer um indicador quem foi que matou, porque disse que o crime era um individual, mas para nós não, porque eu pedi as investigações, que praticamente quem foi investigadores dos crimes foi as próprias mães foram investigadoras, foram perícia. Elas fizeram um papel que era para o dever do Estado e o Estado não cumpriu. Pelo contrário. Foi o movimento que se organizou, esse movimento que foi se organizando, que foi atrás da investigação, que foi trabalhando, é isso? Sim, a gente começou a traçar qual foi o caminho que eles fizeram, né? No caso do meu menino... Vocês, as mães. As mães. Uhum. No caso do meu menino, ele foi abordado num posto de gasolina, acabou a gasolina da moto dele, o posto estava fechado por causa do toque de recolher. Ele pediu ajuda para um amigo dele. Quando o amigo dele chegou no posto, já estava as viaturas dando o baculejo neles. E não foi só no meu filho, foi também no frentista, né? E o segurança do posto. E o segurança traz para mim como é que foi a abordagem, mas não fala que meu filho foi espancado. Meu filho foi espancado porque os policiais perguntou o que ele estava fazendo na rua. Ele falou que não devia nada. E nessa resposta que ele deu, ele falou, eu sou vagabundo aí. Já deu um murro na cara dele, no peito, bicuda nas pernas. E meu filho falou, eu sou trabalhador. Ele falou, morreu, você é ladrão. Essa foi uma frase que ele foi muito crucial, essa frase. Neguinho morreu, você é um ladrão. E ladrão, ele passou por ladrão. Eles dispensaram ele no posto. E meu menino, com certeza meu menino não mentia, porque a gente tem uma regra. Nós somos pobres, mas a gente tem uma realidade muito assim de raiz, que faça o que for, mas conte a verdade. A gente é muito transparente. Eu exigia isso da criação que eu fiz para os meus filhos, porque eu tenho raiz, que era isso que meu pai me criou, né? A gente somos uma família de 12 irmãos,
Meu pai vem de uma religião crente, a família toda é cristã. E a gente não tem esse vínculo da mentira para nós. E meu filho não mentiu para os policiais. Então, naquele momento, ele foi liberado? Ele foi liberado. E depois de 1000 metros, que era a subida do morro, eles abateram ele lá em cima. Porque ele falou que ele ia buscar gasolina, que só atravessando o morro que ele ia conseguir a gasolina na frente da Santa Casa de Santos, que era o único posto que estava aberto, que era o portal. Ele levou tiros? 5 tiros. E eu fiz o percurso do posto de gasolina até o local do crime. E de lá do local do crime, eles conseguem ver meu filho indo em direção ao posto de gasolina. Isso foi no dia 15 de maio de 2006. Às 23 horas. Quantas pessoas morreram nesse dia? 14. 14 em Santos? Em Santos, na Baixada. Na Baixada. Mas você mesmo se referiu a centenas de mortes, 600 mortes, num período pequeno ainda no mês de maio. Sim. Isso está incluído os policiais e as pessoas comuns que morreram nas ruas? A gente inclui os policiais porque os policiais também foram vítimas. Sim. Tinha policiais que a gente conhecia e eram todos policiais assim, que a gente não coloca todo mundo num balaio. Né? Eram policiais que para nós eram policiais honestos. E aí e também nessa conta estão os integrantes do PCC? Não, a gente não vimos que menos de 2% tinha passagem na polícia. Dessas 600 pessoas, menos de 2% tinha passagem na polícia? Menos de 2%. E as passagens que eles tinham na polícia era pensão alimentística. Então, quando o comando da Polícia Militar, ele vem a público, na frente de uma câmera de televisão, e fala que São Paulo está sob controle, que as mães poderiam mandar os filhos para o colégio e a população podia ficar à vontade, né, que não ia ter mais esses ataques. Isso no dia 15? No dia 15. Foi o dia que mais matou. Quer dizer, essa luta e esse movimento, então, começa, isso é o que deflagra. Como é que foi? Como é que foi a sua experiência, então, para conseguir reagir à morte do seu filho, né? Uma dor certamente impensável. Como é que foi, né, para superar isso e fazer o movimento? Não teve como assim superar, não tem como superar uma dor. Para mim foi hoje. Os anos passam, mas a saudade aumenta e é bem difícil. Tu perdeu um filho único, homem, um filho que o Estado já tinha me oprimido com a mutilação do meu corpo, né, fazendo uma cesárea enviesada, assim, mal feita. Eu fui vítima da obstetria mesmo, né? Os médicos obstetras Violência obstétrica, né? Já tinha me machucado muito e eu tive ele com 17 anos, muito menina ainda. E aquele corpo mutilado, ele me lembra muito que eu sofri muito para ter o Rogério. E tu perde teu rumo. Eu caí numa cama do hospital e com 5 dias ele apareceu para mim. Eu pensei que eu estava tendo miragem por causa dos remédios muito fortes, mas ele me chamou para a luta. Ele me puxou da cama com uma força muito grande, que está no primeiro exemplar que nós fizemos do Luta Luta. Você viu o seu filho, então, ali? Teve uma experiência. Mas ele muito assim, diferente no semblante dele. Ele me levantou da cama com uma raiva, ele estava com ódio, assim. Ele falava, mãe, eu não volto mais. Eu sei que me lembro que ele gritou assim, e ele falou assim, luta pelos que estão vivos, que eu não volto mais. E depois desapareceu. E eu fiquei até com medo de deitar na cama de novo, eu estava muito debilitada. Mas só tive consciência que era ele, que eu não tentei não ligar. No dia seguinte, quando eu peguei a marca dos dedos dele no meu braço, todo arroxeado. Então eu tinha a marca dos dedos, esse dedo dele aqui, os 2 dedos, quando ele me puxou da cama, estava aqui em cima. E quando eu procurei assim, quando eu passei o sabonete, que eu sentia a dor, né? Aqui embaixo estavam os 4 dedos, mais 4 aqui. Então eu tive essa percepção que era uma missão que ele deixou para mim, e que ele nunca me ia desamparar e nunca eu ia ter o poder do medo dentro de mim, a não ser da luta. Esse é o 4º livro, então, do Memorial de Nossos Filhos e Vivos, Filhos Vivos. Eu não li todos, li alguns. São relatos impressionantes,
Mas a gente vê que são datas variadas, né? Tem um período aí de 14 anos. 14 né? anos. E aí vocês vão colhendo, não é? Essas edições todas, vocês vão colhendo os relatos? Não, são mães que procuram nós para a gente ensinar qual é o caminho da justiça. E a gente não tem um caminho da justiça, a não ser o da luta. Né? Porque quando eu procurei a primeira mãe, eu falei que eu conhecia o caminho da justiça, mas eu conhecia pessoas. Né? Porque a justiça nunca bateu na nossa porta. Então a gente vai ensinando para essas mães qual o caminho que elas têm que fazer para resistir. E a gente fala que só a união a gente consegue parir uma nova sociedade. Então a gente foi procurando as mães, nós somos Mãe de Maio, só um nome que é maio, mas é dos 365 dias do ano. Agora, você diria que racismo e desigualdade são definidores dessa história e do desfecho dela, como é dessas histórias? Eu digo que ele vem centralizado o racismo, né? E agora está em torno o fascismo. Eu acho que quando a gente tem um país que ele não faz a reparação da escravatura, ele tenta fazer e faz com uma riqueza de detalhes. E é muito doído falar isso para o meu povo brasileiro, que a reparação da escravatura está sendo na ponta do fuzil. Estão dizimando a humanidade negra do sexo masculino, estão extinguindo a raça negra. E é na ponta do fuzil. A escravatura foi escrita a lápis. Então o racismo é centralizado, a cultura do ódio é em cima de todos os negros, de todos os pobres, e a gente não pode ter uma justiça seletiva. A gente acaba mexendo com a justiça seletiva quando ela pede o arquivamento de um caso de execução sumária que é uma causa perpétua da nossa Constituinte, que nós temos direito à vida, que é o bem maior. Então a mãe é vida, a mãe ela produz o amor, ela não pode nunca aceitar a cultura do ódio. Então eu acho que o racismo ele vem com a cultura do ódio, sim. Então o único caminho que eles acharam para não multiplicar é exterminar. Como é que você encara essa nova realidade do país que tem uma lógica fortemente punitiva, não é? Quer dizer, essas histórias aqui são histórias, como o próprio livro diz, as vítimas invisíveis da democracia, não é? Supostamente, num Estado democrático, de direito e tal, as vidas tinham que estar preservadas. Você fez referência à Constituição. Em pleno 2006, nós tivemos no estado de São Paulo aquela quantidade de assassinatos nas ruas. De lá para cá, o livro mesmo mostra que essas histórias continuam acontecendo nas periferias, nos bairros pobres. E agora, com a mudança da realidade política no Brasil, qual que é a expectativa? Que preocupação surge nesse olhar, que é um olhar punitivo, né? O Estado é punitivo. A gente já observava antes das eleições, porque a gente tivemos um enfrentamento com a Câmara dos Deputados Federal sobre o fim do auto de resistência e também a campanha que as mães fez sobre a desmilitarização das polícias. A gente não podia nunca aceitar um Estado democrático de direito com a polícia militarizada. A gente tinha esse olhar e foi recomendado até para a própria ex-presidente Dilma, a ONU recomendou pelo fim das polícias, mas a gente pedia a desmilitarização das polícias, né? Não podia falar que o fim da ditadura com a polícia militarizada. Então a gente já tinha uma preocupação muito grande com esse desenho político e a gente orientava, avisava e tudo. Inclusive eu tenho um exemplar, o terceiro exemplar nosso, que é Mãe de Maio e Mãe do Cárcere. Ali está uma carta que nós pedimos, uma agenda com a presidente Dilma, que a gente ia alertar sobre o que a gente vivia, porque a gente vivia na base. E a gente sabia o ódio que estava se criando de ter um desenho político dessa forma. Os jovens sem oportunidade de emprego, foi tirado isso dos jovens, e a população
no gritante que os jovens foram, se envolveram, muitos deles, com o tráfico de drogas, assim, na base do varejo, e outros no vício, do crack, da cocaína, e eles precisavam se manter o seu vício. Então, eles subtraíam a bolsa e o celular, e a população mais pobre, achando que uma bolsa e um celular, vão matar, bandido bom é bandido morto, e aderiu a esse discurso do bandido bom é bandido morto. Então, o desenho do nosso país, ele vem dentro dessa criação do ódio, por causa de uma bolsa, por causa de um celular, né, que acabou produzindo esse desenho político do nosso país, que é a política do ódio. E o que a gente vai ver? O que a gente vai ver é mais extermínio e mais encarceramento. Não uma política punitiva que não vai a lugar nenhum. Quando a gente tem uma política que a própria educação ela está sendo na base do fuzil também, com uma ditadura implantada dentro das universidades, sem as pessoas ter o direito de pensar com o livre-arbítrio, eu acho que a gente não poderia nunca dizer que a gente vivemos num país democrático de direito. Principalmente quando o passado não se passa um pano no passado, né? Não traz à tona punir os torturadores do passado, eles também sobreviveram, como sobreviveu o Pau de Arara. Então a gente vê que a ditadura estava muito perversa dentro das favelas e das periferias, enquanto a ditadura para a classe média alta que acabou, achou natural ver os pobres e os negros, moradores de favela e de periferia, sendo assassinados e sendo encarcerados. Não houve revolução, infelizmente não houve revolução, porque não há revolução deixando uma polícia militarizada. Era de se esperar, a gente já esperava esse desenho político do nosso país, e quem sabe faz a obra, não espera acontecer, né? Deixar o leite derramar, para poder juntar, a gente não vai conseguir nunca. Agora, Débora, você está dizendo aí, quer dizer, demonstrando o descrédito, não é? Como você vê as instituições públicas. Esse descrédito em relação à polícia está claro. Mas em relação, por exemplo, ao Ministério Público, não é? Que teria também a possibilidade de investigar, de denunciar, existe, como é que o movimento se mantém em relação, como é que mantém uma relação com o Ministério Público, como é que leva as questões para lá? Isso funciona? Como é que é? Olha, a gente praticamente levamos. Eu mesmo pedi 5 eixos de investigação sobre o caso do meu filho. Eu queria saber qual era o prefixo das viaturas que trabalharam no dia do assassinato deles, quantos policiais estavam trabalhando. Você orientou a investigação? Eu orientei a investigação para o Ministério Público. Eu pedi qual o percurso que eles fizeram, porque até então a gente tem policiais militares na nossa família que falou para nós que quando eles entregam o trabalho, o plantão, eles entregam uma planilha de todas as abordagens que eles fazem com numeração de RGs, tudo prontinho para o plantão, para o comandante. E a gente sabia desse modo deles trabalharem. Então, foi dentro desse modo deles trabalharem que eu pedi as investigações. Quer dizer, você tinha, inclusive, essas identificações. Sim, estava claro. Repassando só para o Ministério ele. Público. E foi o que ele pediu para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, fazer. E, principalmente, retirar a câmera do posto de gasolina, onde meu filho foi abordado, porque eu tinha uma dúvida que os mesmos policiais que abordaram, mataram e socorreram. Porque em nenhum momento que socorreram ele lá de cima, entre aspas, porque quem toma 5 tiros, um no coração, nos órgãos fatais, teve morte instantânea. Mas você não conseguiu um desfecho disso. Você, desculpa eu te interromper, mas é porque nós temos que avançar aqui na nossa conversa, por conta do tempo. Você, afinal, não conseguiu um desfecho. Não, eu não consegui porque ele traz à tona tudo que eu pedi, mas, ao mesmo tempo, o Ministério Público ele coloca no final das investigações, porque não há investigação. O Ministério Público pede investigação para a Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária faz um carimbo, manda para o Ministério Público, o Ministério Público mete o carimbo de novo, manda para a Polícia Judiciária, então fica a dança dos carimbos.
E depois o Ministério Público, no final, ele põe assim, no acórdão dele, a incansável mãe não teve como provar que foi agente de segurança que matou seu filho ou crime organizado. Eu, pagadora dos meus impostos, e pago muito caro meus impostos, pago o Ministério Público, que ele é pago com o meu dinheiro, toda a repartição pública é paga com o nosso dinheiro do cidadão brasileiro, e ele não dá uma devolutiva, ele fala que eu tinha obrigação, que ele fala incansável mãe. Então, e ao mesmo tempo, em 2011, a Procuradora da República, Raquel Dodge, ela faz uma pesquisa junto com uma equipe nos Estados Unidos, ela participou como membro dessa equipe na Universidade de Harvard. Eles fazem... Isso quando? Em que ano? Em 2011. Eles entregam esse relatório em São Paulo, junto com o diretor da Universidade de Harvard, James Pesquisa sobre aqueles dias, aqueles dias de maio. O nome da pesquisa é São Paulo sob a Shark, né? São Paulo sobre a corrupção do sistema prisional. E a gente descobrimos que o Fórum do Ministério Público da capital paulista parabenizou, depois da semana dos ataques, eles parabenizou a eficiência da polícia em restabelecer a ordem. Essa carta que o Ministério Público da capital faz para o Comando Geral foi no dia 25 de maio. E só foi possível com a pesquisa dessa equipe, que faz parte da Procuradora da República. Que tinha os dados, os números concretos. Débora, só para a gente terminar com a sua história, a sua experiência, a sua militância política em defesa dos direitos da punição dos culpados por essas mortes terríveis. O que você diria para as mães da periferia, as mães pobres, as mães pretas ou não, as mães de filhos que passaram, que foram perdidos para a violência policial, para a violência? Eu digo para as mães assim, que os filhos delas não pediram para vir para o mundo, que as mães não podem se acovardar em lutar pelaquela vida do filho que foi retirada, que unidas nós somos mais fortes e não se curva para o Estado como as mães de maio não se curvou, porque o Ministério Público ele se curvou agora no final do ano de 2018, pedindo desculpa e contando a história do crime de maio depois de 13 anos. Para você ver que a luta no Brasil e a resposta da justiça é depois de uma dezena de anos. E a gente não pode se acovardar e nem desistir. Porque desistir é omitir, é lutar e resistir. Os filhos não pediram para vir no mundo, como eu já falei. E a gente temos que ir à luta. Porque nós temos a obrigação de parir uma nova sociedade. Porque nós somos o amor. Nós não podemos achar natural que essa política do ódio ela seja muito crescente no nosso país, mas a gente pariu uma nova sociedade porque ela que é a julgadora. Débora, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais sobre Mães de Maio, sobre os livros, onde encontrar os livros, procura o quê? No Facebook? Sim, a gente tem uma página na rede social e a gente também tem uma página que é alimentada na ponte.org, que é uma mídia alternativa nossa lá em São Paulo. E também vai ficar aqui um pouco, aqui em Minas, e a gente distribui em todos os estados, porque a rede é uma rede muito grande, é uma rede de várias mães de vários anos. Então, quando a gente tem mãe dos 365 dias, 2 anos, a gente tem assim, uma farta militância a nível nacional e mundial. Eu acho que esse livro é gritante mesmo, ele vai ser traduzido agora em outubro nos 2 idiomas, que é espanhol e inglês. A Universidade de Chicago já está traduzindo e nós temos essa parceria com a Universidade de Chicago, porque a gente precisa mostrar para o mundo que a máquina de moer gente está na ponta da caneta do doutor, que é do judiciário. Obrigada de novo. Eu conversei com Débora Maria da Silva. Ela é a organizadora do livro
Memorial dos Nossos Filhos Vivos, as vítimas invisíveis do Estado. Débora é coordenadora do movimento Mães de Maio e uma das mães que teve um filho assassinado pela violência do Estado em 2006. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até o próximo programa.